Eu vou colocar esse vídeo em ligação com essa leitura bíblica que eu fiz referente à fé. E esse é meu testemunho de fé, de suportações, de coisas que iam acontecendo em nossa casa. E é disso que vou falar agora. E eu tinha 9 anos de idade e do nada, assim, começaram a jogar pedras no nosso telhado de palha. Eram pedras enormes e não sabíamos de onde surgia. Então a minha mãe já começou a ficar nervosa, nós começamos a ficar um tanto agitados e essas pedras, elas aconteciam tanto de dia quanto de noite, essas pedradas que jogavam. E uma noite que nós estávamos ouvindo rádio, jogaram 2 pedras grandes, sendo uma maior que a outra. E eu levantei da cadeira que eu estava sentada, né, e fui procurar sair para fora, não disse nada. Isso era por volta assim de 10 e alguns minutos, quase 11 horas. E nós morávamos em frente a um clube Caça Azul na época, aí que ainda existe lá na Duque de Caxias. Então eu saí e fui ver se era algum vizinho que não gostava de nós que tivesse tirado as pedras. Foi isso que me ocorreu nessa hora em que saí, né? Então eu vi 2 rapazes que estavam sentados em um gramado. Eram 2 vizinhos que moravam na casa dos fundos, assim, ficava do nosso terreno, né? Não no nosso terreno, mas sim uma construção própria. Então eles moravam lá e eu tentei passar por perto deles, passei por perto deles para ver o que eles estavam conversando, assim como se fosse uma pessoa boba ali passando, né? Eu tentei ouvir o que eles falavam. Então eles conversavam coisas que não tinha nada a ver com o que estava se passando em casa. Eu passei tipo chutando a grama, como se fosse uma criança brincando descontraída, que era para não deixar eles mudarem ali do assunto deles. Mas o que eu vi e senti era que não eram eles, né? Então eu voltei para casa, não falei nada para ninguém, é claro. Eu era uma criança, ninguém ia dar confiança para mim. É difícil alguém querer saber o que eu fui fazer, o que eu estava pesquisando. Só Deus mesmo ali sabia, né? Aí dali eu comecei a ter pensamentos. Quem é que está fazendo isso? Por que estão jogando pedras em nossa casa? Então eu falei aquilo com uma certa tristeza, porque era uma realidade. E quando foi no dia seguinte desses pensamentos aí, conto assim, porque eu sou uma criança, não sei estar falando aqui exatamente o dia, mês e semana, o que era, não sei dizer isso. Então, no outro dia, quando amanheceu o dia, eu vi 2 espíritos suspensos no ar. E logo ali eu vi Jesus Cristo me mostrando que eram aqueles 2 espíritos, né? Na verdade, era o mais velho, mas ele estava ensinando ali um pequenino que estava perto dele. Um garoto ali por uns 6, 7 anos. Ele disse, era o ódio daquele elemento, daquele espírito que
movia aquelas pedras, né? E também o fogo, porque uma palha nossa tinha pego fogo, uma parte da nossa casa, do nosso telhado de palha, pegou fogo. O ódio dele movia aqueles incêndios, movia aquelas pedradas. Ele me falou isso. E eram chamados, esses espíritos eram chamados de poltergeist, né? Na época eu não sabia, fui saber depois, através do rádio, ouvindo o rádio. Então nós passávamos aquilo que algumas famílias muito pobres passavam essas perseguições. Então esse é um testemunho das coisas que nós passamos. Então cada vez que eu ia descobrindo, eu ia me transportando para o mundo espiritual, conhecendo mais, não só as pessoas que estavam ao nosso redor, né, mas o que era mais importante, que era o mundo que vinha até nós, que causava um dano, mas que nós não sabíamos quem, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda do céu, jamais eu iria ter visto aquilo. Sem a ajuda de Jesus Cristo, eu jamais teria visto aquela situação, aqueles espíritos.